lá, galera, vamos começar então. Vocês baixaram o resumo, tá? Então, olha só. Essa nossa maratona, todas as maratonas que eu realizo, antes de começar a correção das questões, eu ministro aula. Então, antes de começar a corrigir as questões, tem aula. Então, hoje nós teremos aula da Lei 7.502, que é o RJU. Vamos falar sobre as licenças, tá? Eu coloquei lá no site, depois você pode ir lá na aba apostilas, tem um resumo, tá? E depois nós vamos conversar a respeito de informática, tá? Aí eu escolhi um tema para a gente conversar sobre informática, que vai ser hardware, tá bom? Tá combinado então? Vamos começar? Então, o pessoal que baixou aí o resumo, né? E os que não baixaram não tem problema nenhum, depois você pode baixar, tá? Então, vamos lá. Primeiro é a respeito da... Vamos falar aqui primeiro a respeito das licenças, tá certo? Vamos falar aqui com relação às licenças, tá certo? Vamos falar das licenças. Bem, a primeira coisa importante que você tem que saber com relação às licenças, quais são as licenças e o tempo de duração de cada licença, tá certo? Então, basicamente, para as questões de prova de concurso, basicamente é isso que você tem que saber. Primeiro, quais são as licenças? Segundo, o tempo de duração das licenças. Terceiro, se ela é remunerada ou não remunerada, tá bem? Vou repetir. Quais são as licenças, o tempo de duração de cada licença e se ela é remunerada ou não remunerada, tá? Então, basicamente, é isso que você tem que saber com relação às licenças, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as licenças? Observa aqui. Tratamento de saúde, motivo de acidente e serviço, motivo de doença e pessoa da família, gestante, paternidade, motivo de afastamento do cônjuge, prestação de serviço militar, atividade política, atividade sindical, a título de prêmio e tratamento para interesse particular. Essas são as licenças, tá certo? Presta atenção, em regra, essas licenças têm a duração de 2 anos, tá? Essa é a regra, tá certo? Essa é a regra. Tem exceção. Uma coisa que você já deve ter aprendido com relação à lei, toda vez que você estiver estudando lei, toda lei tem exceção, tá? Então nós vamos já ver quais são as exceções. Mas, em regra geral, é isso que eu quero que você guarde. As licenças têm a duração de, no máximo, 2 anos. Tá legal? Então vamos lá, vamos em frente. Antes da gente começar a analisar as licenças, observa aqui o slide. Olha só. As licenças previstas no inciso 1 a 4 serão precedidas de inspeção médica. Que licenças são essas? Observa aqui. Tratamento de saúde, motivo de acidente e serviço, motivo de doença e pessoa da família e gestante. Tá certo? Então, imagina que você é servidor público e tira uma licença para tratamento de saúde. Tá? Essa licença para tratamento de saúde, ela só será concedida através de uma inspeção médica. Tá certo? Então, para você ter essa licença, há necessidade de inspeção médica. Parágrafo 2º. O funcionário não poderá permanecer em licença por período superior a 24 meses, né? Ou seja, 2 anos, tá? Período superior a 24 meses, foi aquilo que eu te falei, essa é a regra. Salvo, tem exceção? Tem. Quais? Acompanha. Motivo de afastamento do cônjuge, prestação de serviço militar, atividade política e atividade sindical. Então, essas licenças, o funcionário vai poder ficar mais de 2 anos. Presta atenção que isso é importante para a prova. Regra, as licenças, elas duram no máximo 24 meses, 2 anos. Tem exceção? Tem. Quais? Olha para cá. Motivo de afastamento do cônjuge, prestação de serviço militar, atividade política e atividade sindical. Essas são as exceções. Tá certo? Essas são as exceções. Vamos em frente. Parágrafo 3º. É vedado o exercício da atividade remunerada durante o período de licença prevista nos incisos de 1 a 4. Então, olha só.
tratamento de saúde, motivo de acidente e serviço, motivo de doença e pessoa da família e gestante. Tá? Então, quando você tira uma licença para tratamento de saúde, é porque você não está se sentindo bem, tá certo? Então, durante esse período, você não pode exercer nenhuma outra atividade remunerada. Então, você é funcionário público, servidor público, tira uma licença para tratamento de saúde e vai dar aula. Não pode, tá certo? Isso é proibido, ok? É o que está escrito no parágrafo 3º. Vamos ao parágrafo 4º. As licenças concedidas dentro de 60 dias do término do anterior, da mesma espécie, será considerada como prorrogação. Artigo 94, esse é importante. O pessoal contratado por função temporária tem direito à licença? Tem. Quais são as licenças? Preste atenção na prova. Quais são as licenças que a pessoa contratada por tempo determinado tem direito? Acompanhe, por favor. Tratamento de saúde, motivo de acidente e serviço, motivo de doença em pessoa da família, gestante e paternidade. Tá certo? Então, aquelas pessoas que são contratadas, né, como temporário, elas têm direito a essas licenças. Tá certo? Artigo 94. Ok? Vamos lá. O que mais que diz o 94, parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Na data do termo final do tempo previsto para admissão, termina a vinculação do pessoal temporário com a administração municipal, cessando a licença concedida. Tá? Se cessar o tempo dele, a licença cessa também. Tá certo? Olha só o que diz o parágrafo 3º. Se do acidente resultar invalidez permanente, a licença será transformada em aposentadoria. Tá? Então, ele está falando ainda do pessoal contratado temporário. Olha que interessante, ele está falando temporário. Se um temporário sofreu um acidente e desse acidente, né, se transformado em invalidez permanente, ele pode ser aposentado, tá? Ele pode ser aposentado por invalidez, tá? Isso é interessante para a prova, tá certo? Vamos em frente, olha para cá. Aqui nós temos as licenças. É esse quadro que eu quero uma atenção especial dos senhores, tá? Esse quadro que diz o seguinte, esse quadro é o que eu costumo falar de resumo da ópera, tá? Então olha para cá. Tratamento de saúde. Tratamento de saúde sem prejuízo da remuneração, ou seja, o funcionário ele sai de licença e continua recebendo, tá? Por quanto tempo? A lei não define um tempo. A lei só diz o seguinte, olha para cá. Se for superior a 60 dias, só poderá ser concedida por junta médica oficial. Então, se ele tirar uma licença superior a 60 dias, só poderá ser concedida por junta médica oficial. Tá certo? Tratamento de saúde. Vamos aqui a outra licença. Acidente e serviço, remuneração integral. Tá? Se ele tira licença por acidente e serviço, a remuneração é integral. Motivo de doença e pessoa da família. Esse aqui é interessante, veja bem. Até 90 dias, a remuneração é integral, né? 3, 6, 9, ou seja, 3 meses. Então, ele tira uma licença para tratar da pessoa da família, uma pessoa que dependa dele. Ele vai ter que provar que essa pessoa realmente depende dele, tá certo? Então, por 3 meses, ele recebe de forma integral. Excedendo esses 3 meses, 90 dias, ele vai receber 2/3 da remuneração. Olha o que diz a lei. Se for superior a 120 dias e não exceder a 365 dias, ou seja, 1 ano, ele ganha 1/3. Lembra que ele pode ficar no máximo 2 anos, não é isso? Então presta atenção. 3 meses, né, integral. Passou de 3 meses, ele vai receber 2/3. Passou de 120 dias, ele vai receber 1/3. Tá certo? E quando chegar 1 ano, quando completar 1 ano, tá certo? Ele continua recebendo 1/3. Passou de 1 ano, ele não vai receber nada. Lembra que o máximo são 2 anos o máximo, tá certo? Maternidade e mãe adotiva de criança até 1 ano, 180 dias. Se for homem, paternidade, 15 dias. Afastamento do cônjuge, prazo indeterminado e sem remuneração. Esse afastamento do cônjuge,
é aquele tipo de licença que você tira para acompanhar o seu esposo. Imagina, o teu esposo, ele trabalha no exército, tá bom? Ele é militar e ele foi destacado para Manaus, ok? Foi destacado para Manaus. Então imagina que você vai pedir uma licença para acompanhá-lo, tá? Você pode, pode. Por qual é o prazo? Não tem prazo determinado. Mas você vai ficar recebendo? Claro que não, tá? É isso que está escrito aí. Afastamento do cônjuge, tá certo? Não tem um prazo determinado. Agora, em contrapartida, você não recebe nada, tá? Vamos em frente. Olha para cá. Prestação de serviço militar. Essa prestação de serviço militar é aquele tipo de licença que você tira, tá? Não é aquele serviço militar obrigatório, aquele que todo homem tem que prestar das 8 anos. Não, não é isso, tá? Essa prestação de serviço militar, imagina que ele faça um concurso. Não tem, a pessoa quando tem nível superior, e aí ela pode perfeitamente tirar aí passar num desses concursos, né? Tá certo? Para ser sargento. Então ele é odontólogo, tá certo? E aí ele passa nesse concurso que tem duração de 2 anos, por exemplo, tá certo? Prestação de serviço. O que a lei diz? Olha só. O funcionário terá até 30 dias sem remuneração para assumir o exercício do cargo. Então ele diz que não tem um prazo, ele não dá prazo. A pessoa quando está prestando serviço, ela não vai receber, claro, tá? Só diz o seguinte, quando cessar essa prestação de serviço, ela tem um prazo para se apresentar. Qual é o prazo? Aí a lei diz 30 dias, tá bom? Tratar de interesse particular. O município te dá 2 anos, tá? Ah, eu tô cheio de problemas, eu quero um tempo para resolver minha vida. Beleza, eu vou te dar 2 anos, mas tu não vai receber nada, tá? Tratar de interesse particular. Atividade política. Essa atividade política, se tu olhares a lei diz assim, de acordo com a Constituição. Olha, Vânia, boa noite, Vânia, tudo bom? Seja bem-vinda, Vânia. Atividade política. Então, olha o que ele diz. Se for prefeito, tá? Não dá para ele ser servidor público e prefeito, não é isso? Então, o que ele faz? Se ele for prefeito, tá? Ele se afasta do serviço público e ele vai optar pela remuneração. Se ele quer a remuneração ou do servidor, como servidor, ou se ele quer remuneração de prefeito, tá certo? Olha aqui a lei. Na verdade, isso não está escrito nessa lei, tá? Isso está onde, professor? Está na Constituição, tá? Isso está na Constituição Federal, ok? Olha o que diz a Constituição. Se for vereador, o que acontece é o seguinte. Se houver a possibilidade de compatibilizar o horário, ele vai de manhã para a Câmara, vereador, e à tarde ele vai ser servidor público. Deu para compatibilizar? Deu. Ele vai ficar recebendo pelos dois, sem problema nenhum. Agora, se não houver a possibilidade de houver essa compatibilização de horário, o que ele vai fazer? Ele será afastado do cargo público e vai optar pela remuneração, tá certo? Esse é o caso do vereador, tá certo? Atividade política. Vamos lá, atividade classista, é o sindicato, né? É o sindicato. Sem prejuízo da remuneração, ele continua ganhando como funcionário, tá? E ele é afastado, vai para o sindicato, né? Qual é o período? Esse é um daqueles casos que não tem um período, tá? Então, atividade classista ou sindicato não tem um prazo determinado, ok? Vamos lá, outra licença. A licença prêmio. Essa licença prêmio é uma licença por comportamento e assiduidade, tá? Essa licença prêmio é para aquele funcionário que é assíduo e é comportado, tá? Então, o funcionário que é assíduo, o funcionário que é comportado, ele tem uma licença chamada de licença prêmio, tá? Como é que é essa licença prêmio? A cada 3 anos, a cada triênio, ele tem direito a 60 dias sem prejuízo da remuneração. Olha que legal. A cada 3 anos, ele tem direito a 60 dias sem prejuízo da remuneração. Agora, existem alguns requisitos, tá? Para esse funcionário, para ele ganhar essa licença prêmio, tem alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Acompanhe aqui. Dele não ter sofrido nenhuma penalidade disciplinar ou criminal, tá? Não pode ter sofrido nenhuma penalidade disciplinar ou criminal. 2, ele não pode ter afastado-se do cargo em função de licença para tratamento
da pessoa da família, que ultrapasse 30 dias consecutivos e não durante o triênio. Licença para tratar de interesse particular. Licença por motivo de afastamento do cônjuge, companheiro ou companheira. Faltar ao serviço injustificadamente mais de 6 dias durante o período aquisitivo. Tá certo? Então, essas é que são as condições para que ele tenha direito à licença-prêmio. Tá? Então, olha só, essa tabelinha aí é muito legal. Tá? Eu mandei isso para vocês, está lá no site, tá? Esse resumo aí tá tudo lá no site. Depois você vai lá, clica na aba apostilas e você pode baixar esse resumo, tá tudo lá no site. Não se preocupa, depois você acessa isso. Tá legal? Beleza. Agora eu vou mostrar para ti. Então primeiro eu mostro a tabelinha, aí depois eu mostro onde é que tá na lei, tá bom? A gente vai passar um pouquinho rápido porque é basicamente aquilo que eu falei, tá bom? Então olha só, dá uma olhada aqui. Artigo 95, licença para tratamento de saúde, poderá ser concedida a pedido ou de ofício, tá certo? Com base em inspeção médica realizada pelo órgão competente, ok? Então, essa licença para tratamento de saúde pode ser a pedido, o servidor pede, ou então a própria administração, vendo que ele está doente, ele não quer tirar, aí a administração vai lá e dá licença para ele, tá certo? Agora, olha o que diz o parágrafo único, é sempre necessário a inspeção médica, tá? Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do funcionário ou no estabelecimento hospitalar, quando se encontrar internado. Tá? A licença superior a 60 dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica. Em casos excepcionais, olha o que diz o parágrafo 1º. A prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular. Grifa isso. Tá? Então, só se for em caso excepcional, poderá ser atestado através do médico particular, tá certo? Deixa eu ver o que tem aqui. Parágrafo 3º, olha o que diz o parágrafo 3º. Verificando-se a qualquer tempo ter ocorrido a má-fé, olha só, é legal essa, olha, ocorreu a má-fé, o cara tá fingindo que tá doente. Na expedição do atestado ou do laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis. Então, se ele conseguiu um atestado falso, tá certo? Ele vai responder, tá? Através de um processo administrativo, tá certo? Olha o que diz o 97. Fim do prazo da licença, o funcionário será submetido a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria, tá certo? Então, essa licença não dá um prazo, beleza? Não tem prazo. Então, ele vai, tira uma licença 30 dias, aí não tá bem. Aí vai, faz inspeção médica, tira mais 30, não tá bem. E aí vai, faz de novo a inspeção médica. Aí o pessoal vê que não tem jeito para ele voltar. Então o que acontece? Ele vai ser aposentado por invalidez, por exemplo. Tá? É o que diz aí, ó. Tá? Pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Licença por acidente em serviço, artigo 99. Será licenciado com remuneração integral, funcionário acidentário de serviço. Tá? Olha o que diz o parágrafo 1º. Equipara-se ao acidente ao serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício do cargo. Tá certo? Então, imagina que você é funcionário público e você lida com o público, trabalha com o público. Tá certo? E você sofre uma agressão física. Você sofre uma agressão. Tá? Essa agressão física, ela é equiparada a acidente de serviço, desde que você não tenha provocado, tá certo? Que mais que ele diz? Parágrafo 2º. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando a circunstância o exigirem, tá certo? Licença por acidente de serviço. Vamos lá. Motivo de doença pessoal da família, tá? Ele diz, funcionário por motivo de doença do cônjuge, a questão aí é o seguinte, professor, quem é que eu vou alegar, quem é que eu posso alegar, tá certo? Que precisa da minha atenção para que eu possa tirar a licença por motivo de doença pessoal da família. Então, olha só o que diz a lei, artigo 102. Companheiro ou companheira, padrasto, madrasta, ascendente, descendente, enteado, colateral consanguíneo ou afim, até o 2º grau cível, mediante comprovação médica. Tá? A licença será deferida, parágrafo 1º, se
a assistência direta do funcionário for indispensável, ou seja, precisa da sua atenção, tá? E não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, tá? Então, não dá para você continuar trabalhando e dar assistência a essa pessoa. Essa pessoa precisa da sua atenção, ok? Motivo de doença e pessoa da família. Vamos em frente. Outra licença. Motivo de doença e pessoa da família ainda. Aqui são aqueles prazos que eu te falei, né? 90 dias, integral, 2/3, depois 1/3, tá? Vamos lá. Licença a gestante, adotante e paternidade. Artigo 103. Será concedida a licença à funcionária gestante ou à mãe adotiva de criança de até 1 ano por 180 dias, ou seja, 6 meses, né? Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses. A funcionária lactante terá direito durante a jornada de trabalho, uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Ou seja, a funcionária, tá? Ela tem direito para amamentar o seu bebê até 6 meses. Ela tem direito a 1 hora. Essa 1 hora, ela pode parcelar em 2 períodos, tá certo? De manhã, ela pode reservar meia hora para amamentar e à tarde, mais meia hora, tá? Artigo 104 da lei. Ok? Olha o que diz o 105. A funcionária que adotar criança de até 12 meses de idade serão concedidas 120 dias. Até 12 meses de idade serão concedidas 120 dias de licença remunerada para ajustar, adotando, blá, blá, blá. Tá certo? Bem, vamos em frente, vamos em frente. Tá, vamos em frente. 107. Afastamento do cônjuge. Esse afastamento do cônjuge é aquela história que eu te falei, né? Ela é esposa de militar e pede uma licença para acompanhar o esposo, que é destacado para outro estado, por exemplo, tá certo? Olha o que diz a lei, 107. Poderá ser concedida licença ao funcionário para acompanhar o cônjuge, companheira, funcionário público, civil ou militar para outro ponto do território nacional, para o exterior, para o exterior ou para exercício do mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Então, e aí cabe também a questão do político, né? Cabe também. Vamos lá. Prestação de serviço militar. Artigo 108, tá? É aquele que é convocado, e aí a lei não diz um prazo, mas diz que quando ele conclui, ele tem 30 dias para se apresentar ao serviço. Artigo 108, tá bom? Vamos lá. Atividade política, 109. Atividade sindical, 110, tá certo? E a licença prêmio, 111 e 112, tá bom? Essas são as licenças, tá? Essas são as licenças. Tratamento de interesse particular é aquele tipo de licença que ele tem 2 anos, tá? Ele pode se afastar 2 anos, agora em contrapartida ele não vai receber nada, tá? Vamos lá, ok? Beleza? Então aí é aquilo que a gente combina, aquilo que eu faço, tá? A gente primeiro faz uma geral na lei, tá bom? E aí a gente começa a ver as questões da maratona, tá? Então eu quero nesse momento pedir às pessoas, tá? Que estão no site, ok? Que se desejarem participar agora do nosso bate-papo, você vai clicar lá embaixo, você vai ver o símbolo do YouTube, tá? Você clica lá no YouTube, tá? E você vai ser direcionado para o YouTube, tá certo? Ele vai abrir essa página no YouTube e aí do lado você vai poder entrar no bate-papo, tá? Então só é possível você ativar o bate-papo se você for para o YouTube. Então quem quiser, vão lá, clica lá embaixo, tá? Lá embaixo, se tu olhar no vídeo lá embaixo, tem um símbolozinho do YouTube. Tá bom? Você clica e você vai ser direcionado. E aí, quando você estiver na página do YouTube, quando você olhar do lado, assim, tem lá o bate-papo, tá? Aqui já tá o João, a Graça, a Elisete, a Vânia, tá bom? Vamos lá, vamos começar agora as questões, tá?
Vamos lá, primeira questão. Vamos lá, digam logo a resposta aí. Vamos lá, primeira questão. Galera, vamos lá. O que vocês marcaram aí na primeira questão? Daí, letra, já que vocês já fizeram, né? Qual foi a letra aí? Hein? Certo, João. Qual foi a sua resposta, João? Vamos lá. A Graça já deu, a Valena. Bora, João. Qual foi a Vânia, a Kelly? Cadê a resposta de vocês? A primeira é letra. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes licenças, exceto... Qual dessas opções não é uma licença? Tá? Qual dessas opções não é uma licença? Veja bem, que se encontra no artigo 93 da lei. Tá? Toda vez que você vê uma questão de prova, que você vê dessa forma, segundo o artigo, ele quer a letra da lei. Tá? Então, olha só, vamos lá. Falta a gente responder aí. Cadê a Elisete? Já foi embora? Cadê a Elisete? Não estava aqui? A Elisete, a Kelly, cadê? Cadê, gente, a resposta de vocês? Vamos lá. Primeira questão, letra. Hein? Falta a gente responder aí. Qual dessas opções, Rosângela, qual dessas opções não é um tipo de licença que se encontra elencado no artigo 93 da lei? Hein? Letra? Então, olha só, é a letra E. Letra E, tá? Porque férias não se encontra no artigo 93, tá? É simples. Férias não se encontra no artigo 93, tá? Atividade sindical, Elisete, tá aqui, atividade sindical, tá aqui, né? Cadê a atividade sindical? Aqui, olha, tá? Atividade sindical. O item 9º, Elisete, tá? Então, atividade sindical é uma das licenças que se encontra no artigo 93. Quem não se encontra no artigo 93 é exatamente quem? É exatamente a férias, né? Cadê? Então, olha só. Férias não se encontra no artigo 93, tá bom? Vamos em frente. Segunda. Coloca aí número 2 agora. Vamos lá para a segunda. O que vocês marcaram na segunda? Coloque aí, por gentileza, a resposta da segunda. Enquanto eu vou lendo a questão, vocês já vão colocando a resposta, tá? Vamos lá. De acordo com a Lei 7.502 de 90, o pessoal contratado para a função temporário tem direito à licença? Sim ou não? Sim, temporário tem direito à licença. Ele quer saber aí quais as licenças que os temporários têm direito. Vamos lá. Item 1, tratamento de saúde. 2, motivo de acidente de serviço. 3, motivo de doença e pessoa da família. 4, motivo de afastamento do cônjuge. Hein? Vamos lá, Kelly. Qual dessas é a resposta? Hein? Qual dessas licenças o temporário tem direito? Falta gente aí? Falta responder aí? Vamos lá. Coloca assim, gente, o número 2, tá? Do lado, número 2 e a resposta, tá? Para me saber, tá? O João já respondeu. A Kelly tá me enrolando aqui. A Valena já respondeu. Cadê? A Elisete. A Kelly só tá me enrolando aqui, ó. Tá? Bora, Kelly. Deixa de me enrolar. Vamos lá. Letra? Hein? Então, olha só. A segunda questão é a letra B de bola. Tá? Então, olha aqui. Quais são as licenças? Tratamento de saúde, motivo de acidente de serviço, motivo de doença e pessoa da família, gestante e paternidade. Como é que você vai lembrar disso? Basicamente, olha para cá, são as licenças relacionadas à saúde, tá? Então, temporário, ele basicamente, tá certo? A pessoa que é contratada temporária, basicamente, ela tem direito àquelas licenças que são com relação à saúde, tá? Letra B de bola, tá? Legal, a maioria aí acertou, né? Legal. Vamos lá, vamos lá. Terceira questão. O que vocês marcaram na terceira? Manda a resposta aí para mim, por gentileza.
Vamos lá. Terceira questão. Hein? Enquanto eu ler a questão, manda a resposta. Coloca-se o número 3 e a resposta da terceira, tá bom? Vamos lá. Nos ditames da Lei 7.502, o funcionário não poderá permanecer em licença por período superior a 24 meses, salvo, tá? Então, aquilo que eu te falei, qual é a regra? A regra é que o funcionário, ele só vai poder ficar de licença, da mesma licença, no máximo 2 anos. A lei se refere 24 meses, tá certo? 2 anos e 24 meses. Tem exceção? Tem. Tá? Ele quer saber aí qual dessas opções é a exceção. Vamos lá. Terceira. A Graça, Elisete, Rosângela. Cadê o João? Cadê a Kelly? Vamos lá. Terceira. Vamos lá. Terceira. Rosângela já? Rosângela. O que mais que tá aí? Vamos lá. A Vânia. Cadê a Vânia? Já? Cadê a resposta da terceira? Coloca o número 3 do lado. A Valena, a Vânia. Cadê a Vânia? Vamos lá. Dá uma olhada aqui na terceira. Qual dessas opções ele pode ficar de licença mais de 24 meses, ou seja, mais de 2 anos? Qual foi a resposta aí? Letra? Hein? Letra? Podemos ver a resposta aí? Vamos lá? Letra B de bola, né? Quais são as licenças que podem ser mais de 24 meses? Motivo de afastamento do cônjuge, o militar, atividade política e atividade sindical. Tá certo? Política e sindicato, militar e afastamento do cônjuge. Tá certo? Muito bem. Letra B de bola. Vamos lá. Quarta questão. Coloquem agora a resposta da quarta. Enquanto eu leio a questão, vocês vão mandando para mim a resposta da quarta. O que vocês colocaram aí na quarta questão? Vamos lá. Com relação à licença para tratamento de saúde, indique o item incorreto. Então aí, a questão quer saber qual dessas opções está errada. Qual que vocês marcaram? Vamos lá. A Graça já deu a resposta dela. Vamos lá. João, Kelly, Vânia, cadê a galera? Vamos lá. Letra A. Licença para tratamento de saúde poderá ser concedida a pedido ou de ofício, com base em inspeção médica realizada pelo órgão competente do município. Letra B. A licença superior a 90 dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial. Letra C. Verificando-se a qualquer tempo ter ocorrido uma fé na expedição de atestado ou de laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis. Letra D de dado. Fim do prazo da licença, o funcionário será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. E agora? Letra? A maioria está dando letra B. Essa é 90 dias, é? A licença superior a 90 dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica? Esse prazo de 90 dias está certo, galera? Na letra B de bola? É 90 ou é 60 dias? E aí? Hein? Ó, o João tá falando que é 60. Hein? Então, vamos lá. Letra B de bola. A licença superior a 60 dias só poderá ser concedida mediante inspeção médica. Tá certo? Então, ele quer saber qual é a errada. Tá? A errada é exatamente essa. Ok? Não é 60 dias, não é 90 dias. Ok? Cuidado com o comando da questão. Ele não estava pedindo a correta, ele estava pedindo a errada. Tá? Então, é a letra B, porque não é 90 dias, é 60 dias. Ok? Então, cuidado com o comando, tá? Beleza? Né? Vamos lá. Vamos lá. O lugar de errar é aqui, né? Agora é hora de errar. Vamos lá. Quinta questão, dá uma olhada aí. Com relação à licença gestante, adotante e paternidade, a licença e a licença por motivo de afastamento do cônjuge, indique o item incorreto. E agora? Então coloca aí a quinta,
Número 5. Qual dessas opções está incorreta? Está errada. Presta atenção. Nós vamos atrás da questão que está errada. Tá legal? Vamos lá. Presta atenção no comando, tá? Então vamos lá. A questão que está errada. Coloca aí, mentaliza. Errada, 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 errada. Vamos lá, tá? Então vamos lá. Letra A. Vai logo dando a resposta para mim aí. Será concedida licença a funcionária gestante ou a mãe adotiva de criança de até 1 ano de idade por 180 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração? Letra B. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a funcionária lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelado em 2 períodos de meia hora. Letra C. Serão concedidas por 15 dias de licença paternidade para o cônjuge companheiro por ocasião do nascimento ou adoção do filho. Letra D. A licença por motivo de afastamento do cônjuge será por prazo determinado e sem remuneração. E aí? Letra? Pois é, né? Aí pinta dúvida, olha. Por ocasião do nascimento ou adoção do filho. Tá certo, a letra C. Tem esse adoção, nascimento ou adoção do filho. Entendeu? Do funcionário. Lá o finalzinho da letra C. Né? E a letra D de dado. Afastamento do cônjuge será por prazo determinado ou indeterminado? Hein? Motivo de afastamento do cônjuge é prazo determinado ou indeterminado? Vamos lá. Letra? Tudo isso... Aqui a gente está tranquilo, né? Você está deitado na rede... Não é isso? Se embalando, tá acompanhando a maratona ao vivo, né? Tá tranquilo. Aí na hora da prova você tá nervoso, e aí você olha pro relógio. Sabe qual vai ser o teu grande inimigo no dia da prova? Vai ser o relógio, vai ser o tempo, né? Até porque você não esquece que vai ter a tal da redação, né? Que é a questão discursiva. Tu não esquece que ainda tem a questão discursiva, que é a tal da redação, que eu não vejo ninguém falando nessa tal de questão discursiva, tá? Lá no meu site tem um curso de questão discursiva, tá certo? Aonde você manda a tua questão discursiva. Existem 5 temas. Como é que funciona esse curso? Tem 5 temas, tá? Você baixa, você se inscreve, e aí tem 5 temas lá. Você baixa, você faz a tua questão discursiva e manda para o professor, tá? É o professor Armando Júnior, tá? Ele é professor lá do curso Supremos, tá? Aí o professor vai ler a tua questão discursiva, vai fazer as devidas observações e vai mandar para você tudo online, tá? Você vai fazer a tua questão, bate uma foto, manda para ele, direto para o celular dele. Ele vai, faz as anotações, bate uma foto e manda para você, tá bom? Então lá no meu site tem um curso de questões discursivas, ok? É só você procurar lá, tá escrito redação online, tá legal? Procura lá no meu site que tem isso. Vamos lá. Então a quinta aí é letra D de dado. O que tá errado, hein? É indeterminado, né? Tá certo? Então é letra D de dado, porque o prazo para acompanhar o cônjuge é uma daquelas situações que não tem prazo. Então o prazo ele é indeterminado, tá bom? Lá no site, viu, Grace? É lá no site. Você se inscreve lá no site. Entra no site, tá certo? Aí você vai procurar lá curso de redação online. Aí você clica, se inscreve, aquele mesmo esquema. Gera o boleto, paga, e aí tu manda, aí tu entras em contato comigo. E aí eu vou colocar você em contato direto com o número do professor, e aí você já começa a tratar com ele, tá? Você faz a redação, manda para ele, e aí ele vai e manda para você. Tu já fica online conversando com o professor, tá bom? Esse nosso curso, deixa eu te falar, esse curso já existe há muito tempo no meu site, tá? Nós começamos esse curso de redação online no concurso do Detran. Lembra do concurso Detran? Então esse curso não é novo no meu site, já está lá há algum tempo, a gente já tem experiência. Antes dessa história de aula online, a gente já está trabalhando nisso, gente. Então quem não conhece o nosso trabalho, a gente já está aí fazendo isso há muito tempo. Tá? Então, quando tem muito professor que está engatinhando nessas histórias de aula online e maratona ao vivo, e cara, a gente já faz isso, ó, eu já tô careca de fazer isso, tá? Eu já tô careca. Então, quando os caras estão começando, eu já tô careca de fazer isso, eu já faço isso, olha, há muito tempo, tá bom? Vamos lá, vamos lá.
Quanto é que tá o jogo do Paysandu? Fala aí pra mim. Quanto é que tá o jogo do Papão? Quem sabe diz aí pra mim quanto é que tá o jogo do Papão. Vamos lá, sexta questão. Manda logo a resposta da sexta pra mim aí, por favor. Segundo a lei, não se concederá licença-prêmio ao funcionário que no período aquisitivo. Lembra que essa licença-prêmio é aquela licença, isso, sexta, qual é a resposta da sexta? Manda aí para mim. Essa licença-prêmio é aquela licença que é concedida ao funcionário por comportamento e assiduidade, tá? Licença-prêmio é uma licença que é concedida por comportamento e assiduidade. E aí existem alguns critérios, tá? Para que o funcionário possa fazer jus a essas licenças, tá certo? Ele quer saber aí o que? Não se concederá, tá? O que vocês marcaram? Vamos lá. Manda a resposta para mim, coloca do lado, sexta é a resposta. A Graça já mandou, a Elisete já mandou, manda aí para mim. Item 1. Ei, Rosângela, tu tá de sacanagem comigo, tá 1-0 pro Paysandu mesmo? É só para me deixar alegre, né? Tá vendo que eu tô com a cor do Papão aqui? Vocês viram que o fundo do slide é azul, né? Tá? Então é tudo Paysandu aqui. Eu acho que a Rosângela tá de sacanagem. É sério 1-0 Paysandu mesmo? Ó, só para me ficar alegre. Vamos lá. Item 1. Sofrer penalidade disciplinar ou criminal. Item 2. Afastar-se do cargo em virtude de licença para tratamento em pessoa da família que ultrapasse 30 dias consecutivos ou não durante o triênio. 3. Faltar ao serviço injustificadamente mais de 6 dias durante o período aquisitivo. Afastar-se do cargo em virtude de licença para tratamento de interesse particular. Sim, aí ele quer saber. Analise se estive assinada que apresenta as corretas. E aí? Quais são as corretas? Hein? Todos marcaram letra E? Bora lá. Isso. Letra E. Ou seja, né? Todas estão corretas. Todas estão corretas, tá? Artigo 112. Todas estão corretas, tá bom? Vamos em frente. Sétima. O que vocês marcaram na sétima? Coloque aí, por gentileza. Coloque aí, por gentileza. Sétima aí. Coloca o número 7 e a resposta agora. De acordo com a lei, com relação às licenças concedidas aos funcionários, indique o item incorreto. Então, vamos lá, vamos mentalizar. A questão errada, a questão errada, a questão errada, tá? Eu não sei vocês, mas eu quando vou fazer uma questão de prova, eu tenho dificuldade nisso. É sério, juro pra vocês, tá? Eu fico com aquela coisa de sempre com a certa, né? Eu tenho dificuldade em raciocinar o contrário, tá? Aí tem que ficar mentalizando. A questão errada, a questão errada, a questão... Qual é que tá errada aí? Vamos lá. Coloca aí, número 7, qual é que tá errada? Vamos lá, letra A. Ao funcionário convocado para o serviço militar, será concedida uma licença na forma e condições previstas na legislação específica. Letra B. A partir do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e até o dia seguinte, o da eleição, o funcionário candidato a cargo eletivo fará jus à licença com remuneração integral, salvo se a legislação eleitoral dispuser em contrário. A questão é errada. Letra C. É assegurado o direito à licença sem remuneração ao funcionário eleito para o desempenho de mandato de diretoria em confederação, federação ou sindicato representativo da sua categoria profissional. Letra D. A critério da administração poderá ser concedido ao funcionário estável licença para trato de assunto particular pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. E aí? Letra? Hein? Cadê, João? Qual é a resposta aí? Letra? Hein? Letra C. O que está errado na letra C? É assegurado o direito à licença sem remuneração ao funcionário eleito para desempenho de mandato, diretoria, em confederação, federação ou sindicato? É assegurar direito sem remuneração? Não. Com remuneração. É aquela história que o cara ele vai representar a classe, tá? E aí ele se afasta. E aí ele vai ser remunerado ou não remunerado? Ele vai remunerado. Qual é o prazo? Não tem prazo, né? O João disse que é a melhor licença que tem, né? É bom ser do sindicato. Eu quero comentar essa aqui. Eu quero comentar. Então a resposta aí é a letra C de casa, tá? A número 7, anota aí. A questão é C de casa. Eu queria fazer um comentário
relação à letra B de bola, tá? Tá certa, a questão letra B de bola tá certa, tá? Eu só queria comentar o seguinte, presta atenção, acompanhe aqui. A partir do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte ou da eleição, não é, presta atenção, essa licença aí não é a licença para o cara que está eleito, tá? Não é aquela licença para o cara que está eleito, não, é para candidatura, é aquele que ainda, né, ele se afasta para promover a candidatura dele, tá certo? Então, a partir do registro, presta atenção, perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte da eleição, o funcionário candidato ao cargo eletivo fará jus a uma licença sem remuneração, tá? Perdão, fará jus à licença com remuneração integral, salvo se a legislação eleitoral dispuser o contrário, tá certo? Então aí, essa licença é para ele fazer a campanha dele, tá? Não é aquele que já está eleito, tá? Não é aquela licença para cargo político que a gente viu, não é essa licença, tá bom? Então a resposta aí da sétima é a letra C de casa, tá? É a que está errada, tá bom? Beleza? Bora ver informática agora, hein? Vamos ver as questões de informática. Tá certo? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes da gente começar a ver a parte de informática, é o seguinte, olha só, o pessoal aqui, tem um pessoal que é da CEMAD, né? Mas a maioria das pessoas que estão participando da maratona hoje são pessoas da CEMEC, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Presta atenção. Eu vou segurar um pouco essas maratonas ao vivo, tá? Vou lançar um curso de LDB, tá? Vou ministrar um curso, mini curso de LDB. Como é que vai ser esse mini curso de LDB, professor? O mini curso da LDB vai ser no seguinte modo. Como a gente está fazendo, tá? Eu vou fazer resumo, vocês sabem que a LDB é monstruosa, tá? Eu vou fazer o resumo de alguns artigos da LDB e logo em seguida a gente faz exercício, tá? A gente vai seguir essa mesma dinâmica, tá bom? Vai ser resumo e logo após exercício. Resumo, logo após exercício. Vai ser o mini curso de LDB, tá bom? Mini curso de LDB. A primeira aula vai ser grátis, tá? A primeira aula vai ser grátis, tá certo? Eu vou abrir para todo mundo a primeira aula. Vou colocar o link, vou mandar o link para todo mundo. Vai ser a primeira aula. Não vai ser pelo YouTube, tá? Essa nossa maratona, nós estamos transmitindo pelo YouTube. Não vai ser pelo YouTube, vai ser pelo Zoom, tá? Por quê? Porque eu quero ver todo mundo e eu quero que todo mundo me veja, tá bom? Tá? Agora eu só estou vendo a carinha de vocês. Então no LDB, o Zoom, não sei se vocês já viram, né? Uma aula do Zoom, onde vai aparecer a imagem de todo mundo. Ah, professor, eu quero, mas eu não quero que apareça a minha imagem. Sem problema nenhum, você pode desligar a câmera, tá? Você pode desligar a câmera, tá bom? Então, aí vocês estão sabendo essa novidade em primeira mão, tá certo? Para o pessoal da CEMAD, tá? Eu posso propor um mini curso de Direito Administrativo, tá legal? Então, para o pessoal da CEMAD, a gente pode fazer um curso de Direito Administrativo, tá? Nos mesmos moldes, ok? Tá certo? A gente faz o resumo e exercício. Mini curso de Direito Administrativo para a CEMAD. E para o pessoal da CEMEC, LDB, tá certo? Então, semana que vem, eu vou divulgar, tá bom? E vou lançar. Então a primeira aula vai ser grátis e depois as aulas vai ser R$15, cara, sabe? Pelo amor de Deus, R$15 é muito barato, tá? E depois, a segunda aula em diante, e aí vai ser para o pessoal que comprar no site, tá bom? Então vamos lá. LDB para o pessoal da CEMEC e para o pessoal da CEMAD, Direito Administrativo, tá bom? Mini curso, teoria e exercício, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de informática agora? Vamos falar de informática? Olha só, o que eu trouxe de informática para vocês foi o seguinte. Sim, Graça, você pode participar dos dois, sim, claro. Agora, a Graça está perguntando se pode... Agora é o seguinte, você tem que mandar para mim te adicionar. Eu não sei se
Não, tá beleza, tá beleza. É porque vocês estão no mesmo grupo, né? Na mesma lista de transmissão. Sim, eu vou mandar a lista de transmissão, a primeira aula, tanto de LDB como a direito administrativo, eu vou mandar para vocês na lista de transmissão, tá bom? Como vocês fazem parte da mesma lista, e aí não tem problema nenhum, tá bom? Vou mandar para todo mundo, tá legal? Sem problema nenhum. Vamos lá. Muitas dúvidas informática. Informática é fácil. Vamos lá. Nós vamos ver, informática, ela é dividida dos seguintes assuntos: hardware, Windows, Linux, né? Word, Excel, PowerPoint e internet. Tá certo? Então, esse é o conteúdo programático de vocês com relação à informática. A parte de hardware, sistema operacional Windows, sistema operacional Linux, Word, Excel, PowerPoint e internet. E aí, hoje, eu trouxe para vocês o primeiro assunto, um assunto chamado de hardware. Tá bom? Conceitos básicos de hardware. Isso aqui é muito fácil. Então, vamos lá. Presta atenção. Esse resumo também está lá no site, tá? Está lá no site para vocês esse resumo aqui de hardware também, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de hardware e o conceito de software. Isso bem batido, né? O que é hardware? Hardware é a parte física. O que é software? Software são os programas. Isso aqui é batido. Mas o que eu quero que você preste atenção é na palavra driver, que se encontra em vermelho, tá? A palavra drive com o R e a palavra drive sem o R. É isso que cai na prova. Quando a palavra drive aparecer sem o R, é hardware, é máquina. Quando a palavra driver aparecer com R no final, significa programa. Presta atenção na prova, tá? Então, driver sem o R é máquina, é hardware. Driver com R significa programas, tá bom? O programa, por sua vez, ele pode ser dividido de duas formas, tá? Olha só, básico e aplicativo. Quem são os software básicos? Sistema operacional e os programas utilitários, tá certo? Eles são o software básico, tá certo? Utilitários ou programas auxiliares. Quais são os softwares aplicativos? O Word, o Excel, o PowerPoint, eles são aplicativos, tá? Esses aplicativos é aquilo que o pessoal chama muito com relação ao celular de app, né? Aplicativo, tem que baixar o aplicativo, tá? Lá no Zoom, quando a gente for dar aula no Zoom, você vai ter que baixar o aplicativo, você vai ter que instalar o Zoom no seu computador ou no seu celular. Então, o que é o aplicativo? É um programa que tem aplicação específica. Então, esse programa que tem aplicação específica, a gente chama de aplicativo. Tá certo? Quais são os aplicativos que vai cair na minha prova, professor? Olha aqui, o Word, o Excel, o PowerPoint. Esses são chamados de aplicativo. Sistema operacional. O que é um sistema operacional? É um programa responsável pelo computador funcionar. Para o computador funcionar, ele vai precisar de um programa. Que programa é esse? É o sistema operacional. Nesse teu concurso, eles estão cobrando 2 sistemas operacionais. Quais são? Windows e Linux. Tá certo? Então, tem aula minha no YouTube de Linux, tem aula minha no YouTube de Windows. É só procurar no meu canal, tá? Então, é só colocar lá no YouTube, Professor Rodrigues, tá? E aí você entra no meu canal, tá bom? Você assina o canal e você vai descer e vai ver os vídeos. Procura os vídeos. Então tem curso de Linux e tem curso de Windows. Então o Windows e o Linux, eles são o quê? Sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? É um programa que faz o computador funcionar. Ponto. Para o computador funcionar, ele vai precisar de um programa chamado sistema operacional. Tá certo? Vamos em frente, vamos em frente. Bem, esse curso, ele basicamente vai se dividir nas etapas do processamento. Olha só, quais são as etapas do processamento? Entrada, você entra com os dados, tá? E aí os dados passam por um processamento para depois haver uma saída, tá? Então é muito fácil isso. Entrada, processamento e saída, tá certo? Então, o que nós vamos estudar?
quais são os primeiros dispositivos de entrada? Quais são os dispositivos que permitem eu dar entrada nos dados? Vamos lá, isso aqui é muito fácil, tá? É muito fácil, presta atenção. Vamos lá, teclado, mouse, trackball. O trackball é essa bolinha, tá? Essa bolinha que está em cima do mouse é o trackball, tá? É a bolinha que está em cima, é chamado de trackball, tá bom? É de entrada de dados. Que mais? Joystick, tá? Que é usada para os jogos. O touchpad é aquela área sensível ao toque que a gente usa no computador portátil, tá certo? Aquela área é o touchpad. Essa setinha, ela tinha que estar um pouquinho mais embaixo, tá? É o touchpad. Vamos em frente. O scanner de entrada, a mesa digitalizadora, a leitora ótico para código de barras, tá? Então, esses aí, eles são chamados de dispositivo de entrada de dados. Que mais? O microfone e o webcam. Então, você está me vendo pela minha webcam. Então, a webcam é um dispositivo de entrada de dados. Tá certo? Bem, agora, dispositivo de saída. Quais são os dispositivos de saída de dados? Olha só. O vídeo, monitor de vídeo. Presta atenção na prova. Existem 3 tipos de monitores de vídeo. O CRT, que é aquele antigo grandão. Tem o LCD, que é fininho. E tem hoje o que é o mais usado, que é o de LED. Então, o mais usado hoje é o monitor de LED. Então, aí eu coloquei para você os 3 tipos de monitores de vídeo. CRT, LCD e LED. Então, o monitor de vídeo, ele é um dispositivo de saída de dados. Tá bem? Quem são os dispositivos de saída? Olha para cá. Impressora, tá certo? A impressora é um dispositivo de saída. Quais são os tipos de impressora? Olha para cá. A matricial, tá? Que é aquela antiga, né? Aquela antiga, barulhenta, que trabalha com formulário contínuo, aquelas folhas furadas do lado, tá? A jato de tinta, que é bastante popular hoje, trabalha com cartuchos. Que mais? A laser, que imprime uma página inteira. Então, olha para cá. Olha para cá. A matricial, ela imprime letra por letra, caractere por caractere. A jato de tinta, ela imprime uma linha inteira, impressora de linha. E a laser, ela imprime uma página inteira, que ela imprime uma página inteira, tá? Jato de cera, tá? Impressora que vai jogar cera no papel. E a térmica. Essa impressora térmica é aquela que emite um comprovante, tá certo? Sabe aqueles comprovantes de cartão de crédito? Aquilo ali é uma impressora térmica, tá bom? Esses são os tipos de impressora. Tem mais a plotter, tá? A plotter é uma impressora, que eu costumo dizer impressora para papel grande, usada pelo pessoal de engenharia, pelo pessoal de arquitetura, e hoje bastante usada para imprimir banner. Sabe aqueles banners de propaganda? Aquilo ali é impresso numa plotter. E a impressora multifuncional, presta atenção. Essa impressora multifuncional, ela é de entrada e saída, tá? Bastante popular essa impressora hoje. Por que de entrada e saída? Porque ela pode escanear. Quando ela está trabalhando como scanner, ela é de entrada. Agora ela pode imprimir. Quando ela imprime, ela é de saída. Então, essa impressora é de entrada e saída. Presta atenção na prova, tá? É uma impressora de entrada e saída, tá? Ela é multifuncional, tá certo? Então, veja bem, existem dispositivos, assim, ainda tem mais. Data Show, né? Eu ligo ele no computador, ele passa a ser um dispositivo de saída, a caixa de som e o sintetizador de voz, tá? Esses são dispositivos de saída de dados, tá certo? Então, olha só, existem os dispositivos de entrada, tá? Existe o dispositivo de saída, tá? E existem os dispositivos de entrada e saída. É isso que nós vamos ver agora, tá certo? Olha para cá. Quem é dispositivo de entrada e saída, tá? Vamos lá. Primeiro, o HD ou disco rígido. Olha aqui a imagem, né? HD, disco rígido, Winchester, que é uma nomenclatura antiga, tá? Ele é de entrada e saída, tá? Ele é de entrada e saída. Tá certo? Por que de entrada e saída, professor? Porque eu posso ler e posso gravar, né? Eu posso ler o que está escrito e posso gravar. Por isso é que ele é de entrada e saída, tá? Com relação ao HD, o disco rígido, dá uma olhada nessa imagem aqui. Não sei se tu consegues ver o meu mouse.
tá? Não sei se tu consegue ver a imagem do meu mouse, né? Acho que não. Mas olha só. Esse que está no meio, tá? Tá escrito SSD. Presta atenção que isso vem caindo muito em prova. Esse SSD, ele vem substituir o HD, o disco rígido, tá aqui embaixo. É um HD, entre aspas, ele vem substituir o HD, que utiliza chips de memória flash no lugar de disco magnético, tá? Então ele é o substituto do disco rígido. Ele é bem fininho, tá? Então SSD vem substituir o HD. Ele é de entrada e saída, tá certo? Vamos em frente. Outra unidade de entrada e saída, o drive de DVD, tá? Veja que eu estou falando de drive, eu não estou falando do disquinho. O drive é a caixinha, tá? O drive é a caixinha. Por que de entrada e saída? Porque eu posso ler e posso gravar, de entrada e saída. O Blu-ray, o que é o Blu-ray? O Blu-ray, ele vem substituir o DVD, né? Qual é o grande barato dele? A capacidade dele de armazenamento é maior que o DVD e que o CD, tá? Drive de Blu-ray, de entrada e saída, porque eu posso ler e posso gravar. Que mais de entrada e saída? O Video Touchscreen, né? Muito parecido com o teu celular, olha aqui, aquele que é sensível ao toque, tá? De entrada e saída, tá certo? Que mais de entrada e saída? O pendrive, tá? De entrada e saída, que eu posso ler e posso gravar. O cartão de memória também é unidades de entrada e saída. Que mais? O modem, tá? Que permite eu me comunicar pelo computador através de uma linha telefônica, tá? De entrada e saída. E o adaptador de rede, né? Que eu ligo no computador essa placa de rede para que eu possa me relacionar com outros computadores, tá certo? Para colocar o meu computador numa rede, tá certo? Eu sei que a maioria hoje dos computadores já vem dentro dele com adaptador de rede instalado, mas imagina que queimou. Como é que eu vou fazer para fazer funcionar, para esse meu computador entrar na rede, para poder se comunicar com outros computadores? E aí eu compro um adaptador desse. É de entrada e saída por quê? Porque eu posso enviar e posso receber, por isso que é de entrada e saída. Tá certo? Quem mais? Tá, então, olha só, a ideia é a seguinte. Presta atenção, você entra com os dados, tá? Depois que você entra com os dados vão ser processados para depois ter uma saída. Entrada, processamento e saída. Eu já te apresentei o dispositivo de entrada, eu já te apresentei o dispositivo de saída, eu já te apresentei o dispositivo de entrada e saída. O que falta te apresentar agora são os dispositivos de processamento. Quem são os dispositivos de processamento? Olha aqui, o processador, tá? A CPU. Então presta atenção, como é que eu quero que tu penses? Toda vez que falar de processador, CPU, microprocessador, o que eu quero que você lembre? É o cara que pensa. Quem é o cara que pensa? Quem é o cara que faz os cálculos no computador? É o processador, é o microprocessador. Não é memória. Memória não pensa. Memória apenas guarda as informações. Tá certo? Então, quem é que pensa, quem é que faz os cálculos? É o processador. Essa imagem aqui, olha, ele é um chip, tá certo? De todos os componentes, olha que eu coloquei no texto, ele é o mais rápido de todos. Então, de todos os componentes, quem é mais rápido é o processador. É ele que pensa, é ele que faz os cálculos. Tá bom? Nós temos ainda, olha para cá, a memória RAM. Então, toda vez que falar de memória RAM, é a memória principal do computador, tá? É chamado de pente de memória. Olha aqui, lembra um pente, né? Então ela é chamada de pente de memória RAM. O que cai muito em prova de concurso com relação à memória RAM? Ela é volátil. O que é a memória volátil, professor? Aquela que quando você desliga o computador, tudo que está dentro dela se perde. Do fundo do coração, eu espero que a tua memória não seja volátil, tá? Porque hoje você vai dormir, amanhã você já esqueceu tudo que eu falei. Então, memória volátil é isso, tá? É aquela que quando desliga, esquece tudo, tá bom? Eu espero que a sua memória não seja uma memória volátil, beleza? Tá? Então, isso aí cai muito em prova, volátil, tá? É aquela que quando desliga, esquece tudo. Então, a memória RAM ela é volátil. É a memória de trabalho do usuário, tá? Eu posso ler e posso gravar, mas de forma definitiva, não. Por quê? Porque ela é volátil. Outra memória. Quando você liga o computador, aparecem umas letrinhas, não é isso? Essas letrinhas que aparecem são a inicialização do computador, também chamado de boot.
Qual é a memória responsável por fazer o computador funcionar? Olha para cá, é a memória ROM. É um chip, olha. Eu coloquei à esquerda a memória ROM e à direita a memória RAM, né? Então, o que é a memória ROM? É a memória que faz o computador funcionar, tá? É chamada de memória ROM. Olha aqui as características dela. Apenas de leitura. Contém um programa interno que faz o computador funcionar, que ativa o computador quando ele é ligado, não volátil. Significa o quê? Que quando eu desligo o computador, o que está dentro da memória ROM se perde? Não se perde. A memória ROM é não volátil, tá bom? Então, olha só, além da memória RAM à direita, que é a memória principal, é a memória de trabalho do usuário, além da memória ROM, que é a memória que faz o computador funcionar, existem outras memórias. Olha para cá. A memória secundária, auxiliar ou de massa. Quem é a memória auxiliar, secundária ou de massa? É o HD, o CD, o pendrive, o cartão, tá? Eles são classificados como memória secundária. Volátil ou não volátil? Isso, eles enchem o saco da prova. O que é volátil? Aí você vai pensar o seguinte, quando eu desligo o computador, o que está dentro do pendrive se apaga? Não se apaga. Então, é não volátil, tá? Quando eu desligo o computador, o que está dentro do CD, do DVD se apaga? Não se apaga. Então, é não volátil, tá? Memória secundária auxiliar de massa, não volátil, tá certo? Deixa eu te apresentar outras memórias aqui. Buffer. A impressora tem memória? Tem. Impressora tem memória. Teclado tem memória. Como é que chama a memória desses caras? Buffer. É uma pequena memória que fica no teclado, que fica na impressora. Memória virtual. Presta atenção. Quando eu carrego um programa, né? Imagina que eu vou digitar um texto. Eu abro o Word. Quando eu abro o Word, esse Word vai para onde? Para a memória RAM, que é a memória principal, que é a memória de trabalho. Eu começo a digitar um texto. Aonde é que fica isso? Na memória RAM. Se houver uma queda de energia, o que acontece? Eu perco. Por quê? Porque a memória RAM ela é volátil, não é isso? A memória RAM ela tem um espaço, tá certo? Ela tem um espaço, sim, ela tem um espaço. A pergunta é, o que acontece quando eu estou carregando um programa que não cabe na memória RAM? Tá? Entendeu? A memória RAM ela tem um limite. Eu estou carregando um programa maior do que a capacidade da memória RAM. O que acontece? O computador trava? Aparece uma mensagem? Vá comprar memória? Não. Olha para cá. Quando você está carregando um programa que não cabe na memória RAM, o sistema operacional, o Windows ou Linux, tá? Ele faz um procedimento chamado de memória virtual. O que é memória virtual? Olha o conceito. Parte do HD, parte do disco rígido passa a funcionar com memória RAM para rodar programas que exigem mais memória principal do que é disponível. Tá certo? Então, quando você está carregando um programa que não cabe na memória RAM, o sistema operacional pega o HD e joga aquele excedente para dentro do HD. A pergunta é para quê? Para que o sistema não trave. Tá? Esse processo é chamado de memória virtual. Tá? Memória virtual. Beleza? Memória cache. O que é memória cache? Lembra que eu falei para você que de todos os componentes o mais rápido é o processador. Tá certo? Toda vez que o processador, a CPU, é o cara que pensa, é o cara que faz os cálculos. Toda vez que o processador precisa de uma informação, ele vai buscar onde? Na memória RAM, que é a memória principal, memória de trabalho. Só que demanda um tempo dele solicitar essa informação e a memória RAM devolver essa informação para ele. Você sabe o que ele faz? Ele guarda aquilo que ele está usando dentro dele. Então, as informações que o processador está sempre utilizando, ele guarda dentro dele. Ora, se o processador guarda, o processador tem memória. Tem. Como é que a gente chama a memória que fica dentro da CPU, dentro do processador? Memória cache. Então, olha para cá. O que é a memória cache? É a memória que fica dentro do processador. Serve para quê? Para deixar o processamento mais rápido. Entendeu? Então, em vez do processador pedir aquela informação lá para a memória RAM, ele guarda dentro dele. E aí isso torna o processamento o quê? Mais rápido. Tá certo? Mais rápido. Então, vamos fechar. Quais são as memórias? Vamos fechar. Tá? Quais são as memórias? Memória RAM,
que é a memória principal, que é a memória de trabalho, que é volátil. Memória ROM é a memória responsável por fazer o computador funcionar. Memória secundária, memória de massa, tá? É o HD, é o pendrive, não volátil, tá? Então, quando você está fazendo um texto, você salva onde? Dentro do HD, dentro do disco rígido, porque é não volátil, tá certo? Então, os nossos trabalhos, tudo aquilo que a gente faz no Word, é salva onde? Dentro da memória secundária, não volátil. Que mais? A memória da impressora é buffer e a memória virtual é quando parte do HD passa a funcionar com memória RAM. Para quê? Para que o computador não trave. Tá bom? Então, é isso que eles perguntam na prova. Presta atenção. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e saída e dispositivo de processamento. A CPU, que é o cara que pensa, que é o cara que faz os cálculos, e as memórias. Quantas memórias são? São 6 memórias, tá? Aqui, né? São 6 memórias. Memória RAM, memória ROM, memória secundária, buffer, cache e a memória virtual, tá certo? São 6 memórias, tá bom? Vamos ver aí as questões? Vamos lá? Dá resposta para mim aí, por favor. Primeira questão, o que vocês marcaram? Vamos lá, Kelly. Cadê a galera aí? Tá aí ainda? Hein? Coloca aí número 1, primeira questão de informática. Qual é a resposta? Hein, galera? Vamos lá, primeira questão. Aí a letra C, a Grace. A Valena, a letra E. Vamos lá, qual é a resposta? Vamos lá. Enquanto eu leio, manda a resposta para mim da primeira questão. Um computador é constituído de um conjunto de periféricos. O que é periférico? O periférico é aquilo que fica na periferia, né? O teclado, o mouse, eles são chamados de periférico. Para controlar um deles, o sistema operacional precisa de uma interface de software. Entre eles é o hardware, que é o... Você compra uma impressora, tá? Você compra uma impressora. Para essa impressora funcionar, você vai ter que instalar um programa, não é isso? Tá? Se você não instalar um programa, essa impressora não funciona. Então, como é que se chama esse programa? Letra E. Driver, com R. O que é driver com R? Significa programa. Tá? Cuidado que isso cai muito em prova. Eles vão tentar te confundir. Driver. É só tu lembrar do pendrive. Pendrive, como é que se escreve pen? Drive. Tem R? Não tem. Então o que é o pendrive? É um hardware. É um hardware. E é aquilo que eu posso tocar. Tá? Drive com R é programa. Então é letra E. Tá certo? A primeira questão é a letra E. Vamos lá. Segunda. Coloque aí a resposta da segunda, por gentileza, número 2. Vamos lá, João. Cadê a... Oi? É porque, Graça, ele queria saber o seguinte, né? Ele diz assim, um computador é constituído de um conjunto de periféricos, né? Aquilo que eu falei, o teclado, o mouse, a impressora, ele chama de periférico. Para controlar cada um deles, controlar como? Aquilo que eu falei. Tu vais comprar uma impressora nova. Para essa impressora funcionar, para o sistema operacional controlar ela, vai precisar de um programa. Entendeu? E esse programa é o driver com R, é a letra E. Tá certo? É isso que ele queria. Tá bom? Vamos lá, segunda, o que vocês marcaram na segunda? O periférico que apenas permite a saída de informações. Isso aqui é fácil, né? Eu acho, não sei. Entrada, saída, entrada e saída. Quem é apenas de saída aí? Hein? Qual desses? Resposta da segunda, manda aí para mim, por gentileza. Letra, quem é de saída aí? Quem é que vocês marcaram aí só de saída? O scanner é de quê? De entrada. Disquete é antigo, né?
Tem alguém aí da época do disquete ainda? Não sei se tem alguém aí da época do disquete, né? Tá certo? O disquete era uma memória secundária, né? Que hoje foi substituído pelo pendrive, né? Era de entrada e saída. A plotter é impressora é de saída, o teclado é de entrada e o mouse é de entrada. Quem é de saída, somente de saída, é a letra... É a letra C, né? Plotter. Plotter, na verdade, é uma impressora. O João teve disquete. Ei, João, tu é antigo, né, João? Caramba, da época do disquete, cara. Eu não lembro do disquete, tá? Eu não usei o disquete, né? Eu só lembro do disquete por foto, né? Então, eu conheço o disquete porque eu sou um estudioso, eu vi foto do disquete. Sacanagem minha, né? Estou muito tempo nessa onda. Claro que eu trabalhei com disquete, né? Vamos lá. Terceira. O que vocês marcaram na terceira? Coloca aí a terceira. A Ed, né, da época... Gente, vocês vão acabar descobrindo aí a idade de vocês, né? Melhor parar com isso, né? Acho que a Ed, eu também sou da época do disquete, né? Vamos lá. Terceira, o que vocês marcaram na terceira? Memória de alta velocidade, normalmente composta de registradores, que contribui para o aumento da velocidade de operações repetidas. A pergunta é o seguinte, preste atenção, são 6 memórias, né? Eu falei para você que são 6 memórias que você tem que guardar. Memória RAM, memória ROM, memória secundária, buffer, memória virtual e memória cache. Se eles perguntarem para você, dessas 6 memórias, qual é a memória mais rápida? Hein? Responde aí. Vamos lá, gente. Responde aí para mim. Fiz uma pergunta. Qual dessas memórias é a memória mais rápida? Vou repetir. Memória RAM, memória ROM, memória secundária, buffer, buffer, memória virtual ou a memória cache? Quem dessas memórias é a mais rápida? Fala aí para mim. Qual dessas memórias é a memória mais rápida? Responda aí, por gentileza. Não, eu quero saber das memórias. Tá, beleza. Já responderam a terceira, tá. Eu quero saber qual dessas memórias é a memória mais rápida. Vou repetir, presta atenção. Memória RAM, memória ROM, memória secundária, a buffer, a memória virtual ou a memória cache? Qual dessas memórias você acha que é a memória mais rápida? Hein? Qual dessas memórias é mais rápida, gente? Diga aí para mim. A Grace falou que é a cache. Vou repetir as memórias. Vamos lá. Valendo meio ponto para a prova. É a memória mais rápida. Valendo meio ponto. Assim que sair o edital, tá? Eu mando a OCP computar meio ponto para ti. Presta atenção. Qual dessas memórias é a memória mais rápida? Vamos lá. Vou repetir. Memória RAM, memória ROM, memória secundária, buffer, memória virtual ou a memória cache? Qual dessas memórias é a memória mais rápida? Fala aí para mim, hein? Meio ponto, valendo meio ponto, vamos. É a memória cache. Por que a memória cache? Porque a memória cache está dentro do processador. Lembra que eu falei para você do dispositivos, quem é o cara que pensa, quem é o cara que faz os cálculos? É o processador. Tá? O processador é o cara mais rápido, é ele que pensa e é ele que faz os cálculos. A memória cache, ela fica dentro do processador. Logo, a memória cache é a memória mais rápida. Tá bom? Então a nossa resposta aqui é letra E, memória cache. Tá bom? Letra E, memória cache. Vamos lá, quarta. Quarta questão. Tá certo, João? Vou mandar computar meio ponto para você, João. Vamos lá. Quarta questão. A guarda permanente e adequada das informações rotineiramente trabalhadas em um microcomputador deve ser feito gravando os dados? Essa eu falei ainda agora, né? Tá certo? Vamos lá. Qual que vocês marcaram na quarta? Coloca aí. Coloca o número 4 e a resposta da quarta. Qual vocês marcaram na quarta? Letra A, CPU. Letra B, memória RAM. Letra C, memória EPROM.
Letra D, memória ROM. Letra E, há uma mídia rígida ou removível? Então, a resposta da quarta é a letra. CPU é o processador. É o cara que pensa, é o cara que faz os cálculos. Tá? O processador não guarda. O processador pensa. Não é processador. A memória RAM, ela é uma memória volátil. Ele diz, olha, guarda permanente. A memória RAM não guarda de forma permanente. A EEPROM é um tipo de memória ROM, tá? Então, não é a EEPROM, não é a memória ROM. É uma mídia rígida. Quem é mídia rígida? É o HD, é o disco rígido. Então, logo a resposta é letra... Vamos lá. Letra E. Tá? A resposta é letra E. Tá bom? Vamos lá. Quinta questão. Mande a resposta da quinta. Um tipo de elemento do microcomputador que permite apenas a leitura pelo usuário comum e vem com seu conteúdo gravado durante a fabricação. Trata-se... Vamos lá. Quinta questão. O que vocês marcaram? Quinta questão. É a letra... Vamos lá. Cadê a Vânia? Sumiu, hein? Vou fazer a chamada daqui a pouco, hein? Ah, a Vânia apareceu, né? Vou fazer a chamada daqui a pouco, tá? Então, é a memória... A quinta, Rosângela, é a memória ROM, né? Ela tem dentro dela rotinas de inicialização, tá certo? Então, ela que faz o computador funcionar, tá? Então, a memória ROM é a memória responsável pelo processo de inicialização. Dentro da memória ROM já vem gravado o processo de inicialização, tá? Que faz o computador funcionar. E quem é que grava isso? É o fabricante, tá bom? É o fabricante. Então já vem gravado de fábrica, ok? É a memória ROM, tá bom? Vamos lá. Sexta questão. O que vocês marcaram na sexta? Coloca a resposta da sexta. Entre os dispositivos que podem ser conectados ao microcomputador, dois exemplos que operam exclusivamente na entrada de dados são A. Ele quer saber, em outras palavras, qual desses dispositivos é de entrada de dados. Vamos lá. Cadê o João? Sexta questão, letra? Cadê, Kelly? Sexta questão. O teclado, a letra B, é de entrada, mas o pendrive é de entrada e saída, né? A letra C, olha, de novo, pendrive de entrada e saída. DiskJet é um tipo de impressora, tá? DiskJet é um tipo de impressora, a letra D de dado. Então a resposta é a letra A, né? O mouse e o teclado são dispositivos de entrada de dados, somente de entrada de dados, tá bom? Vamos lá, a última questão, letra C, o que vocês marcaram aí? São tipos de memória secundária ou memória de massa. Tá? O que é memória secundária ou memória de massa? É aquela não volátil. Tá? Quem é memória secundária, quem é memória de massa? Quem são? É aquela não volátil. O HD, o CD, o pendrive, tá certo? Eles são memórias de massa, memória não volátil. Então vamos lá. Quem dessas opções é memória secundária? Tá? A EEPROM é um tipo de memória ROM, a letra E não é. A DRAM e SRAM é um tipo de memória RAM, a letra D de dado, também não é. Memória cache é uma memória que está dentro do processador, não é isso? A letra B de bola, que te marcaram, hein? E a letra A é a mídia de CD e a memória cache está dentro do processador, não é isso? Não é uma memória, é uma memória volátil, tá? A memória cache é volátil, não é uma memória secundária. O pendrive e a mídia de DVD. Gente, quando ele coloca mídia, toda vez que ele coloca mídia, ele está falando do disco, tá? O disquinho ele chama de mídia, tá certo? Quando ele falar de drive de DVD, é a caixinha. Drive é a caixinha e mídia é o CD. Então a mídia e o pendrive, eles são memórias secundárias, tá? Tá certo, Elisete? Não pode ser a letra B, Elisete, porque a memória cache
ela é uma memória volátil, tá? Não é uma memória secundária. Então, quem é memória secundária? O CD, o DVD, o pendrive. O que vai caracterizar uma memória secundária, professor? Não volátil. Pronto. É isso que você vai ter que usar como referência. Tá certo? A memória secundária é uma memória não volátil. Significa o quê? Quando eu desligo o computador, tudo que está dentro não se perde. Tá? E aí tu vai lembrar de quem? Tu vai lembrar do pendrive. Tá certo? Pendrive é uma memória secundária. Quando eu desligo o computador, o que está dentro se perde? Não se perde. Tá bom? Logo, a resposta é a letra A. Tá bom? Então pronto, gente. Com isso, nós encerramos o nosso encontro. Tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso. Tá? Então, aqui eu me despeço. Até o próximo encontro. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Até um próximo encontro.